Esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: "Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva." Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: "Se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada." A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu-se dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: "Quem tocou na minha roupa?" Os discípulos disseram: "Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: quem me tocou?" Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: "Filha, tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença." Ela estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: "Tua filha morreu." Porque ainda incomoda o mestre, Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: "Não tenhas medo, basta ter fé." E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como não estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: "Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo." Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: "Talita cum", que quer dizer: "Menina, levanta-te." Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Hoje, na continuação do Evangelho de ontem, nós vimos Jesus que entrou num território pagão, não foi recebido por aquele pessoal, ele retorna agora para a terra israelense, para a terra santa, para a terra dos judeus, e ele é recebido com muita alegria. Foi rejeitado, cá ele é acolhido. E aqui acontece esses 2 fatos maravilhosos.
Um pai que suplica que ele ressuscite a filha dele porque estava morta. Porque estava muito doente e depois percebeu-se que a menina havia morrido. E essa mulher, que estava com esse problema de sangramento, e ela disse, se eu tocar nele eu vou ficar curada. 2 momentos de fé. E 2 momentos de uma fé que se realizou, porque todos 2 acreditaram. É interessante que Marcos, ele traz um detalhe, né? A mulher, há 12 anos, sofria desse problema. E a menina, ela tinha 12 anos. Bem, na Sagrada Escritura, 12 anos significa plenitude. Mas simboliza também um aspecto de mudança na vida, né? É uma época que vai começando a mudar. Vamos ver lá, né? Os 12 apóstolos que são enviados. Um novo tempo agora de evangelização. Jesus, aos 12 anos, ele foi no templo. Ali, os pais não conseguiam encontrá-lo, Maria e José. E quando encontra, Jesus inaugura um novo tempo, dizendo, eu preciso preocupar-me com as coisas do meu Pai. Um tempo novo. E é dentro desse tempo novo que eu quero meditar com vocês hoje. Imaginem só, eu sempre me pergunto, né? Essas pessoas que foram curadas, o que aconteceu com elas depois? O que será que aconteceu com essa mulher que sangrava e foi curada? Ela perseverou. Aquela menina que estava morta e foi ressuscitada, o que aconteceu com ela também? E Jairo? Bem, fica um segredo na Sagrada Escritura, na tradição também ninguém fala nada. Nós só sabemos que, pela fé, aconteceu esses milagres aqui. Mas, na primeira leitura, na carta aos Hebreus, que nós acabamos de ouvir, aqui ele vai falando de uma multidão de pessoas que hoje estão diante da face de Deus e tudo mais, e que perseveraram e tal, mas ele, aqui no final, ele vai dizer assim, pensai, pois, naquele que enfrentou uma tal oposição por parte dos pecadores, para que não vos deixeis abater pelo desânimo. Vós ainda não resististes até ao sangue na vossa luta contra o pecado. Vós ainda não resististes até o sangue na vossa luta contra o pecado. E ele fala aqui daqueles que devem se empenhar com perseverança no combate que nos é proposto, com os olhos fixos em Jesus. Então vamos dizer assim, uma pessoa ela se converte. Não é bonito nós ouvirmos o testemunho de pessoas que que disseram assim, eu me converti, todo mundo bate palmas. Às vezes até no encontro, né? Já no encontro, a pessoa já vai dar o testemunho. Ela já diz, nossa, eu agora não vou mais ser assim. Aí todo mundo bate palmas, tudo cheio de emoções e aquela coisa toda. Cuidado, não é o momento. Ainda está sob a influência do encontro, ainda se está sob a influência do momento, ainda está sob a influência de uma luz que a pessoa até recebeu naquele momento, mas cuidado. Você ainda não resistiu até o sangue na vossa luta contra o pecado.
É preciso perseverar até o fim. Por isso que hoje, quando eu meditava essa passagem do Evangelho, eu ficava me perguntando, e Jairo perseverou? E essa moça? E aquela mulher? Foram até o final? Porque, não nos enganemos, meus irmãos, essa menina morreu depois, viu? Ela morreu. A família ficou feliz, minha filha voltou, alegria toda. Fizeram até festa, mas perseverou até o fim. Existe uma verdade na doutrina católica que nós não podemos deixar de meditar. E a meditação é a perseverança final. Você já parou para meditar na perseverança final? Na sua perseverança. Dá uma olhada na tua vida passada. Observe como é que você está hoje. Você está caminhando nessa perseverança. Você continua ainda com aquela empolgação, aquele entusiasmo. Um parêntese, empolgação que eu estou falando aqui, entusiasmo não é aquela coisa histérica. Que às vezes é mostrada, né? Com aquela coisa toda. Cuidado, é fogo de palha. Eu estou falando de uma perseverança aqui dentro. Que eu baseio a minha vida em Jesus Cristo. E que vou com Ele. Com cura ou sem cura. Com problemas resolvidos ou não. E eu estou ali, olha. Faça chuva, caia chuva ou caia canivete. Eu estou ali, fiel, perseverando. Perseverando na minha vida de oração. Perseverando naquele rosário que eu rezava. Perseverando naquela adoração que eu fazia, perseverando naquela luta contra aqueles pecados que queriam me dominar e eu estava ali. É nesse entusiasmo que eu estou falando. Fecho parêntese e continuo. E aí, você está? Ou você até está perseverando na igreja. Aí eu falo para os membros da comunidade, e falando para os membros da comunidade, estou falando para mim também, que eu não estou fora disso. Você lá na sua paróquia, dá uma olhada na tua vida para ver se realmente você continua naquela perseverança tua. Ou você já se abriu para algumas coisas e já começou a dizer, bem, não é bem assim, não precisa de tanta radicalidade, né? Afinal de contas, aí começa a olhar os maus exemplos, para através dos maus exemplos, eu confirmar o meu e continuar no meu mau exemplo. Aí eu começo a dizer assim, está vendo fulano de tal, que há tantos anos, olha só como é que é ele. Ele não é tão radical assim. Em vez de procurar o exemplo dos santos, que já estão na eternidade e não vão dar mais trabalho, porque já estão lá. Fica olhando os maus exemplos de pessoas que não dão mais bom exemplo, e eu começo a dizer, não, se aquela pessoa é assim, por que eu não posso ser? E aí a tal perseverança naquela vida de santidade, naquela luta contra o pecado, como na carta aos Hebreus está dizendo,
vós ainda não resististes até ao sangue. Olha, tome cuidado, você ainda não resistiu. Dá uma olhada, desconfie de você mesmo. Nós não podemos ficar numa confiança tão grande em mim, em nós. Eu sou o cara, cuidado com isso. Porque é preciso entrar num combate contra o pecado, contra as forças do mal que não desistem e não vão desistir até o último momento. Até o último momento da tua vida, o diabo vai fazer de tudo para tirar você de Deus, até o último momento. Sabe qual é o último momento? Naquele momento que você e eu estivermos lá, ou com pessoas em volta de nós, ou se não dentro de uma UTI de um hospital, e nós estamos lá na agonia, e o diabo está ali dizendo, e agora, e jogando na tua cara, coisas que você fez no passado, e dizendo para você que Deus não te perdoou coisa nenhuma, que você não se confessou direito, e o diabo ali no último momento para você dizer assim, não tem jeito para mim, e morrer assim, olha, o último momento é esse, ó. E aquieta. Esse é o último momento. E é isso que o autor da carta aos Hebreus está dizendo. Você ainda não lutou. Até o último momento. Enquanto você estiver vivo, não se ache o tal. Porque na medida que o tempo vai passando, em vez de as pessoas perseverarem na santidade, elas não perseveram na santidade, mas não. Eu digo para você, dê uma olhada na tua vida. Hoje pare, vá para um lugar sossegado e medite e observe. Você antes da conversão, você na conversão, nos primeiros anos de convertido e como você está hoje. Dá uma olhada. Porque às vezes eu fico impressionado, né? Pessoas que viviam na igreja, que levavam uma vida de santidade assim que de dar inveja. Aí a pessoa, ela abandona a igreja. Aí depois nos Facebooks, as pessoas começam a mostrar para duas pessoas, Deus e todo mundo. Ela mostra para essas duas pessoas a vida de pecado que ela está vivendo agora. Você olha lá no Facebook, está a pessoa lá. Olha, com aquelas coisas assim, bem de Hollywood, né? Aí está lá a pessoa com garrafa de bebida na mão. Tem outros, né, que estão ali com o novo amiguinho ou a nova amiguinha, que já é um namorado do namorado e a namorada da namorada. E aquele monte de efeitos assim, que vai assim, chega, desaparece e some. Aí aparece de novo aquele negócio lindo, que a pessoa fica assim, vida de pecado, mostrando para duas pessoas, Deus e todo mundo. Aquela pessoa que estava ali numa vida santa, imagine, uma religiosa ou um seminarista. Aí o rapaz sai do seminário, e a religiosa sai do convento. Aí passa um tempinho e de repente já começa a aparecer, né, os efeitos de Hollywood. Numa vida errada, mostrando para todo mundo. E dizendo assim, eu estou feliz. Será que está? Será mesmo? Não perseverou. E tem aqueles que perseveram, né, no seminário, perseveram no convento, perseveram, mas não perseveram.
estão ali. É como se não tivesse mais jeito. Eu estou aqui, olha, não tem mais jeito mesmo para a minha vida, eu vou ficar por aqui. Mas eu vou ficar por aqui como? Tanto faz, como tanto fez, levando uma vida de qualquer jeito, uma vida dupla, uma vida de pecado, mas está lá. Está lá. Assim, de braços cruzados. Assim. Não luta mais. O que não fazia antes, que parou de fazer, agora está fazendo. Vou repetir, olha. Parou de fazer, perseverou por um tempo não fazendo, e agora está fazendo, trazendo tudo de volta. E vai aos poucos, né? E vai trazendo, e vai, está aí. Como diz uma pessoa da comunidade, né? Está na praça. Os membros da comunidade sabem muito bem o que é que fala assim, né? Está na praça, está na praça. Porque na praça acontece tudo, né? E por isso que está na praça. Mas a santidade está longe. Agora, terminando. No dia de hoje, uma pessoa perseverou. Águida. Santa Águida perseverou até o final. Quando ela estava sendo levada para ser martirizada, ela ia feliz da vida, olha, resistindo ao pecado, resistindo, porque ela poderia renegar Jesus e ela vai até o fim. Essa perseverou. Agora o padre José Augusto, coitadinho dele. Então, olha, fiquem com pena de mim mesmo. Olhem para mim e dizem assim, olha, coitadinho desse padre. Vou rezar por ele para ver se ele persevera. Coitadinho do padre José Augusto. Estou aí na praça. Estou na praça. Quando vocês olharem para mim, digam assim, olha, coitadinho do padre José Augusto. Será que ele vai perseverar até o fim? Bem, hoje eu vou meditar o dia todo sobre isso. E eu só vou saber no último momento. Enquanto eu estiver vivo, eu tenho que desconfiar, porque coitadinho do padre José Augusto.